É bobagem desejar a beleza. Pessoas sensatas nunca a desejam para si mesmas, nem a desejam nos outros. Se a mente fosse bem cultivada e o coração bem disposto, ninguém se importaria com o exterior. Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Agnes Grey, primeiro romance de Anne Brontë, a mais nova das irmãs Brontë. Nesse ano de 2020 se comemora o bicentenário da Anne Brontë, que é a única das irmãs que eu não tinha lido ainda. Eu já tinha lido O Morro dos Ventos Uivantes e já tinha lido o Jane Eyre, que inclusive é um romance de que eu gosto bastante. O Agnes Grey conta a história de uma governanta, mas na verdade mais uma preceptora, que é aquela mulher que morava na casa das pessoas antigamente para cuidar da educação dos filhos. E esse romance tem uma inspiração um tanto quanto autobiográfica, visto que a própria Anne chegou a trabalhar como governanta também. Ela teve algumas experiências que foram as experiências que inspiraram as histórias desse livro. Eu li o livro na edição da Martin Claret, traduzido não tem muitas opções, eu acho que só tinha essa. E o que eu gostei dessa edição é que ela tem prefácio e pós-fácio, são bem interessantes porque fala um pouco tanto da vida da Anne quanto da literatura dela, cita alguns estudiosos, teóricos que estudaram a literatura dela. Mas no e-book, não sei, a versão física tinha alguns problemas de revisão. O romance, então, é narrado em primeira pessoa pela protagonista, a Agnes, que é uma moça jovem, ela acaba de fazer 18 anos e ela decide trabalhar. Ela é filha de um clérigo, a família dela não é uma família nobre, eles não são ricos. A mãe dela era de uma família mais abastada, mas ela acaba meio que sendo deserdada quando decide casar com o pai da Agnes, esse clérigo. E eles vivem uma vida modesta. Apesar de ser uma família muito amorosa, muito protetora, a Agnes está com esse ímpeto de conhecer a vida por si mesma, de amadurecer um pouco fora ali do ninho familiar. Então ela decide que ela vai começar a trabalhar. Ela tenta convencer a família a deixá-la trabalhar, até para que ela possa ajudar financeiramente a família, que está passando ali por um aperto devido a problemas nos negócios que o pai dela faz e que dão muito errado. As opções de trabalho para a mulher nessa época não eram muitas, especialmente para mulheres nessa faixa meio intermediária dela. Normalmente as mulheres poderiam ser professoras ou preceptoras ou governantas, coisas do gênero. As classes mais inferiores, essas sim, já trabalhavam numa série de outras coisas, inclusive ela mostra isso aqui um pouco. Eu achei que esse livro ele tem um comentário social interessante. E ele vai fazer principalmente esse contraste entre essas classes mais altas, mais abastadas, famílias mais ricas, e essa classe social aí mais vulnerável, que é a da família da Agnes. A gente acompanha, por exemplo, as dificuldades financeiras da família da própria Agnes e as perspectivas, vamos dizer assim, de trabalho ou de sustento da Agnes e da mãe da Agnes. Isso vai ficar explorado no livro. A questão aqui, na verdade, apesar da história do livro ser muito simples, é que tem também uma crítica grande à questão educacional. Ela vai trabalhar em duas famílias, na casa de duas famílias. Na primeira, ela vai lidar mais com crianças e na segunda, ela vai lidar com umas adolescentes. Então, ela vai percebendo algumas coisas. A primeira delas é que o tratamento dado aos meninos é muito diferente do das meninas. Eles são tratados como mini lords, absolutamente mimados, sem nenhum controle, sem nenhuma, assim, rédea solta total, o que acaba sendo de muita dificuldade para ela para lidar com esses meninos. Essas famílias, elas parecem se orientar por princípios muito estranhos, que a Agnes vai criticar o tempo inteiro. Então, assim, são famílias que valorizam muito assim a superficialidade, as aparências, o casamento arranjado com o mero benefício da riqueza adquirida, a coqueteria, né, essa coisa de a mulher ser toda enfeitada e cheia de dotes adoráveis para ser uma espécie de adorno. E nesse sentido, eu lembrei o tempo inteiro da Mary Wollstonecraft, de quem eu já falei aqui no canal. Eu lembrei muito desse livro, Reivindicações dos Direitos da Mulher, porque a Mary, o que escreveu esse livro no século XVIII ainda, ela vai fazer muito essa crítica da necessidade da educação das mulheres, que sendo as mulheres as responsáveis
pela educação dos filhos, que seria imprescindível que elas tivessem uma educação melhor que a que elas têm, uma educação que lhes aparelhasse melhor no sentido intelectual e moral. Não só nesse sentido do adorno, porque são essas mulheres que a gente vai ver o tempo inteiro sendo contrastadas com a própria Agnes, que é uma menina que teve uma educação um pouco mais aprofundada para o que era comum na sua época. A família dela incentivava, ela foi educada pela mãe, mas até refletindo um pouco a educação da própria Anne Brontë, das próprias irmãs Brontë, que também eram filhas de clérigo e também tinham um pai que deixava acesso livre à biblioteca, enfim. Elas foram meninas que estudavam muito, então assim, a Agnes sabia línguas, além de bordar, essas coisas que mulher aprendia, né, bordar, pintar. A Agnes tinha estudado línguas, né, ela sabia umas 3 ou 4 línguas, então isso deixava ela um pouco mais aparelhada. E ela também tinha uma educação cristã que fica muito evidente no livro. Assim, eu imagino que no contexto do livro, que período vitoriano, né, um período de cultura puritana, o ser cristão era o default, né? Então, assim, não existia muito você ser cristão. Então, você só podia ser um bom cristão, um mau cristão ou um médio cristão, né? Um cristão bem mequetrefe, assim. Então, também acontece esse contraste da Agnes, como essa pessoa que tem uma educação religiosa muito mais sólida e consistente. Ela fica o tempo inteiro falando a partir desse lugar, dos princípios do cristianismo. Em relação a essas outras pessoas que só estão preocupadas com status, né, aparência, enfim, com a superficialidade desses signos de etiqueta, né, muitas vezes. E muitas vezes nem com isso, porque várias dessas crianças com quem ela vai lidar são muito mal educadas, são muito desrespeitosas, e a gente vai percebendo que elas são muito mal educadas e muito desrespeitosas porque elas são, em grande medida, bastante negligenciadas pelos próprios pais, né? Então, assim, os pais não dão atenção direito, os pais ensinam maus hábitos, inclusive uma coisa que ela explora aqui bastante, que é o maltrato dos animais. Algumas crianças maltratam os animais e elas maltratam em grande medida porque os pais também maltratam. Então, assim, toda pessoa que tem alguma espécie de falha moral aqui tem uma relação estranha com os animais, maltrata os bichos. Em contraste com as pessoas melhorezinhas, que são mais cuidadosas e carinhosas com os animais. Mas a relação entre pais e filhos aí nessas classes mais altas que a Anne está mostrando aqui através do olhar da Agnes, são pessoas que não dão a atenção suficiente, quando dão é para estragar a criança, né? E que quando não conseguem controlar as crianças, porque na verdade não está sendo construída nenhuma relação sadia ali, saudável, eles partem para o castigo físico, né? Então essa aqui também é uma época onde o castigo físico era uma coisa comum. A própria Agnes, num determinado momento, lamenta que ela não tem autorização para usar uma vara de vez em quando com as crianças, né? A gente aqui tem que pensar no contexto em que o livro foi escrito, mas porque existia isso, assim, a Agnes ela não tinha esse direito e ao mesmo tempo só os pais tinham, então assim, ela fica com aquelas crianças descontroladas sem conseguir fazer muita coisa, né? Essas crianças que são totalmente insubordinadas em grande medida, porque também são crianças muito marcadas por esse descaso, né, familiar. Na família seguinte, a gente vai ver a Agnes, então, com adolescentes. Ali o problema vai ser um pouco diferente de insubordinação e falta de educação. A gente vai ver mais essas meninas. A gente vai ver duas irmãs bem diferentes, né? Mas o foco acaba ficando um pouco na irmã mais velha, Miss Murray, que é uma menina que só pensa mesmo em coqueteria. Ela é muito bonita, ela quer atrair os homens pelo mero esporte mesmo, para até de uma certa forma ridicularizá-los. Ela fica idealizando um casamento com uma pessoa abastada. É algo incentivado pela própria mãe, e a Agnes fica ali tentando mostrar como isso não é importante. Tem até um pouco a ver com a citação que eu li no início, né, de como o mais importante deveria ser a formação e a educação moral e intelectual do que a aparência física. É claramente a visão de mundo da Agnes. E então o romance, de uma certa forma, ele contrasta esse caminho da Agnes, porque o livro é, em grande medida, um romance de formação. Então você tem a Agnes buscando um trabalho, buscando um processo de amadurecimento fora de casa, um caminho próprio, uma certa identidade. Isso tem um quê de novidade nessa época
em que o livro é escrito, novamente, não é que não houvessem mulheres trabalhando, nem na vida real, nem na literatura, na época que o livro foi escrito, mas essa possibilidade do trabalho como uma busca por uma identidade própria, de um amadurecimento próprio. Nesse sentido, o livro ele é esse romance de formação espiritual da personagem, né? Porque a gente vê que a custa de se afastar de casa, ela vai morar na casa de outras pessoas que são casas distantes da dela, ela passa um tempão sem ver a família, tem esse sofrimento, né? Ela fica sozinha. Aqui a condição dos empregados também é muito mostrada, né? Tanto dos empregados quanto dos camponeses, porque as pessoas mais ricas claramente tratam os seus empregados como serviçais sem importância, desprezíveis. Essas pessoas são desprezadas, são maltratadas, são ridicularizadas. Então a Agnes ela vive muito esse processo de isolamento, porque com exceção dos seus alunos ela convive com pouquíssimas pessoas. Então tem muito esse desenvolvimento dela que passa por um certo sofrimento, uma série de dificuldades também, e por ficar também reavaliando as suas escolhas, né? Então, o livro não é um livro de grandes acontecimentos no sentido do plot, mas ele é esse livro um pouco intimista do desenvolvimento da Agnes, né? De sair um pouco de casa e ter uma experiência que lhe proporcione uma espécie de crescimento. Então, o trabalho aí ele não está ligado somente à questão da subsistência, ele está ligado a uma espécie de desejo de formação. Isso me lembrou muito os livros da Virginia Woolf. Em algum momento, nesses livros de artigos, a Virginia Woolf fala sobre... Ela tenta responder quando as pessoas falam que mulheres não escrevem grandes livros, né, porque as mulheres não seriam capazes e tal. E a Virginia rebate dizendo que não dá para esperar os mesmos livros dos grandes escritores vindos das escritoras se as mulheres não têm a formação acadêmica igual, equivalente dos homens. Elas de fato estudavam muito menos, elas não iam para uma escola, né, ou para uma faculdade, principalmente. A educação delas se restringia a essas coisas decorativas durante muito tempo. E se as mulheres também não têm essa experiência de mundo, de viajar, de conhecer outras culturas, conversar com pessoas diferentes, né? Então, eu não me lembro exatamente se a Virginia falou disso do Um Teto Todo Seu ou no Profissões para Mulheres e Outros Artigos Feministas, mas foi algum desses dois livros, tá? E eu lembrei muito disso, porque já é um movimento da Agnes, de certa forma, de tentar buscar esse tipo de coisa, né? Então, de tentar buscar essa experiência que saia um pouco do âmbito doméstico, que exponha ela sozinha a certos desafios para que ela veja as condições que ela tem ou não, né, de chegar nisso aí, né, de chegar num processo de amadurecimento, numa experiência um pouquinho além dessa experiência de uma menina super protegida, vivendo sempre no mesmo lugar, convivendo sempre com as mesmas pessoas. A condição feminina aqui é analisada, então, também dessas perspectivas diferentes, porque a gente vai ter as alunas da Agnes, que tem uma perspectiva de vida totalmente diferente, uma educação totalmente diferente. A gente vai ver no que vai culminar isso, né? A gente vai ver aí as consequências do casamento arranjado com o mero objetivo do enriquecimento, de uma certa forma, ou da aquisição de algum status, e a gente vai ver o caminho da Agnes, né? Esses caminhos estão sendo aí contrastados ao longo dessa narrativa, que é uma narrativa bastante simples, é uma narrativa bastante direta. Esse é um livro bem destituído desses elementos góticos que eram particulares no romance, pelo menos nesses outros dois romances que eu li, né, o Morro dos Ventos Vivantes e o Jane Eyre. Aqui tem bem menos, é uma narrativa mais direta, uma narrativa mais simples. Embora simples, eu gostei da construção, é uma construção narrativa que me prendeu, me envolveu na história, torci pela Agnes, fiquei muito agoniada com as crianças, porque os alunos da Agnes são os capetas mesmo, assim, chega uma hora que você fica, meu Deus, que martírio que essa menina tá passando com esses diabos, assim.
E claro, muitas coisas têm que ser consideradas em relação a essas crianças. Eu acho que não só a questão das relações familiares, mas a própria noção do que era educação e de como deveria se dar educação nessa época, né? Então acho que isso também dificultava um bocado. Mas o livro, assim, do ponto de vista da estrutura, ele tem algumas coisas interessantes que eu acho que é esse olhar bem realista e pouco condescendente dessas classes mais altas, do modo horroroso como elas a sua dinâmica familiar funciona e como elas lidam com as classes mais baixas, os camponeses, os empregados, como eles tendem a ser soberbos, mal educados, cruéis muitas vezes, exploram o trabalho do outro assim num nível do desumano mesmo, uma coisa horrorosa, totalmente não caridosa. E essa ideia da perspectiva para a personagem feminina, uma personagem feminina que busque algo além ali daquela vida previsível e doméstica, algum tipo de aprendizado diferente. Por outro lado, o livro é um pouco esquemático em certas coisas. Os personagens são, em sua maioria, planos. Você não vai ter aqui personagens complexos, você não vai ter nuances, né? Quem é bom, quem é esquisito. E a gente tem um final, assim, super conveniente para esse tipo de história da época. Um final previsível também. Mas eu achei o livro um ótimo entretenimento, assim. Foi um livro que me prendeu, que me envolveu nos seus dramas, sim. Esse livro foi escrito em 1847, foi publicado em 1850 sob um pseudônimo, como as irmãs normalmente faziam. Embora o livro tenha tido um certo sucesso de público, ele não teve tanto sucesso de crítica. Ela, comparada com as outras duas irmãs, foi uma irmã meio esquecida, meio deixada de lado mesmo. E até nos ensaios que vem aqui no prefácio e no pós-fácio, os teóricos questionam, falam que não é exatamente um problema de qualidade que afastou a Anne, que foi, enfim, outras circunstâncias que teriam deixado ela um pouco mais desconhecida que as suas irmãs. Mas esse livro ele me pareceu ter uma intenção bastante didática, que é algo que eu já ouvi sobre o outro romance dela, que eu não li ainda, que é o A Inquilina de Whitefell Hall. Parece que a Anne escrevia muito com essa coisa de mostrar situações exemplares ou situações a serem evitadas, que os livros dela se prestavam de uma certa maneira a essa informação, a essa educação das mulheres. Eu acho que até nisso o esquematismo do livro um pouco me fez ter essa suspeita, né? Até pelos contrastes muito marcados, né? Então, assim, eu acho que tinha aqui uma certa intenção de mostrar certas dificuldades, de mostrar quais seriam os princípios desejáveis e os indesejáveis, de fazer uma crítica a esse determinado estrato social, que é o mais alto, mais nobre. Mas foi um livro que eu gostei de ler, foi um ótimo primeiro contato com a Anne. Eu pretendo ler A Inquilina de Whitefell Hall também. Eu separei aqui também um outro livro de que eu fiquei me lembrando ao longo da leitura, que foi o Minha História das Mulheres. Como eu comentei com vocês, a Anne era filha de clérigo e a Agnes também, e ela fala muito desse lugar de mulher cristã, né? E esse livro aqui, ele fala um pouco sobre como o protestantismo ajudou as mulheres a estudar, em comparação com o catolicismo, né? Como os protestantes esperavam que houvesse um estudo pessoal da Bíblia, as mulheres precisavam ser alfabetizadas, precisavam ser educadas, elas precisavam ter essa experiência de leitura. E como o protestantismo permitiu que as mulheres, que a formação intelectual e acadêmica das mulheres fosse se aprofundando e inclusive que elas fossem se organizando como grupo para reivindicar certas coisas. E aí eu lembrei um pouco como a Anne faz o tempo inteiro essa oposição entre a educação da Agnes e a educação dessas mulheres das classes mais abastadas, tanto no sentido da formação mesmo dos estudos, quanto no sentido da formação religiosa. Eu fiquei lembrando o tempo inteiro desse livro. E tanto esse livro quanto o da Mary Wollstonecraft estão resenhados aqui no canal. Eu vou deixar nos cards ou aqui no box de informação. O Profissões para Mulheres e Outros Artigos Feministas da Virginia Woolf também está resenhado. E quero aproveitar para indicar a leitura conjunta que a Lídia está fazendo no perfil dela, que é Lendo as Brontë Tudo. A ideia é ler as obras das irmãs Brontë. Vou deixar aqui o Instagram da Lídia, porque ela vai fazer lives toda última quinta-feira do mês. Se você quiser ler o livro primeiro, não leu, as lives ficam lá salvas, você pode ver depois. Ela vai conversar com algumas pessoas sobre os romances. A primeira é sobre o Agnes Grey, já nessa semana, dia 25, se eu não me engano.
Então é isso, me digam se vocês já leram Agnes Grace, já leram algum outro livro da Anne Brontë, se vocês têm alguma irmã Brontë favorita. Vamos conversando aí nos comentários. Beijinhos e até a próxima. Tchau!